Muito obrigado por este privilégio e muito bom dia a todos. Agradeço particularmente ao professor Luís Mira pelo carinho, por este privilégio de me dirigir a muitos amigos que estão aqui nesta sala. Antes de mais, queria dizer que eu quase desistia da apresentação em PowerPoint, porque eu tinha preparado quase 50 slides, mas depois fui informado de que tinha apenas 12 minutos para falar e andei a cortar, escamotear completamente a estrutura da apresentação, mas eu preferi manter mais ou menos alguns slides, grande parte deles simplificados, para dar a ideia da estrutura, mas vou tentar cingir-me aos 10, 12 minutos que me deram, e então estarei aqui num processo, numa corrida acelerada. Eu creio que serei perdoado logo à partida, porque o tema é vasto, falar de 2 continentes, do desenvolvimento agrícola, agroalimentar de 2 continentes, não é fácil. E eu vou valer-me um pouco da minha experiência como governante, já agora, para quem não me conhecia antes. Eu sou moçambicano, isso justifica também o meu sotaque, e sou representante da FAO, portanto, em Portugal e junto da CPLP. Portanto, vou, de uma forma muito resumida, em 10, 12 minutos, fazer esta apresentação, não palestra. Eu vou começar a apresentar um pouco o contexto. Naturalmente que cada um destes pontos correspondia a um slide, então eu vou ser muito breve, que é para economizarmos tempo. Crise económica mundial. Naturalmente que a crise económica mundial tem afetado não apenas a África e a América Latina, mas o mundo e o agronegócio de uma forma global. Desde a queda do Lehman Brothers nos Estados Unidos quando estourou a bolha imobiliária, que a crise económica tem afetado, portanto, o desenvolvimento do agronegócio. E em 2008 nós tivemos, de facto, a agricultura, quer seja na América Latina, quer em África, muito afetadas por este fenómeno. Na América Latina, particularmente, nós tivemos em 2008 uma grande quebra na produção e na exportação também. Tivemos uma recuperação ligeira, mais ou menos em 2010, mas em 2013 tivemos de novo uma situação difícil. Demografia. Nós somos hoje cerca de 7 mil milhões de pessoas e em 2050 projeta que seremos quase 9 bilhões. E a demanda de alimentos vai crescer em cerca de 60% a 70%, e para acertar o passo com esse boom demográfico, a produção também deverá crescer nessa perspectiva. Os biocombustíveis, que não são uma coisa nova, mas que são extremamente importantes. Primeiro, porque os países da América Latina estão muito envolvidos nisso, a África também quer se envolver nisso, mas os biocombustíveis estão cada vez mais presentes e, particularmente, começam a competir, primeiro, no acesso às terras mais férteis, no acesso aos subsídios e também começam a competir na utilização, portanto, de alimentos. Como sabemos, nos Estados Unidos, os biocombustíveis são produzidos a partir de grãos, particularmente o milho. A globalização, que é um fenómeno que também não é novo, mas que cada vez mais começa a estar presente no nosso dia a dia. E eu trazia um exemplo que aconteceu. Lembram-se, em 2012, a imagem que apareceu em muitas cadeias televisivas de milhares de pintos que foram enterrados, portanto, até com bulldozers no Brasil, e que chocou a sociedade brasileira e também o mundo, porque as imagens correram o mundo. E eu fui convidado, portanto, à televisão e a outros para comentar isso. Depois de uma investigação com o governo, vimos que a causa estava, afinal, na Rússia. A Rússia, houve uma quebra de produção do trigo e que depois afetou o preço do milho mundial e afetou o preço das rações. Alguns produtores de pinto pararam, suspenderam algumas compras e os produtores de pinto ficaram com os pintos nas mãos, sempre sem saber o que fazer. Portanto, a globalização, isso em curto espaço. E os pintos foram enterrados vivos. Para dizer que as coisas com a globalização acontecem muito mais rápido e têm uma grande presença. As mudanças climáticas. Tivemos aqui nos discursos de abertura algumas disposições sobre isso. As mudanças climáticas são uma realidade e cada vez mais as temperaturas ambientais são maiores e isso vai ter um impacto na agricultura.
Vai ter um impacto que não sabemos exatamente quando, depende qual é a percentagem, e isso tem, de facto, uma grande influência, quer na agricultura da América Latina, quer também na agricultura de África. E as economias emergentes. Naturalmente citam-se o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e também se acrescenta a África do Sul e o México, mas nós sabemos que são grupos muito ativos no agronegócio e que têm uma presença cada vez mais sólida. E particularmente a China, sabem que, por exemplo, o consumo de soja pela China aumentou nos últimos 10 anos 5 vezes. Portanto, é um fator que se multiplica todos os anos. Temos a urbanização, portanto, em 2050, 70% da população mundial será urbanizada. Isso traz o que vem a seguir, novos hábitos alimentares. Nós vamos consumir mais carnes e vamos consumir mais legumes. E também temos a questão da volatilidade de preços, que eu já falei, portanto, no sentido que foi também uma consequência da globalização. Uma das culpadas, portanto, da crise de 2008 e 2010, da volatilidade de preços, foi a globalização e também o preço dos combustíveis, que está cada vez mais presente. Vamos, tendência para o desenvolvimento da agricultura em África. Eu trouxe alguns dados que podem servir para a reflexão. Solo e água são abundantes em África, 25% dos solos aráveis no mundo, 70% da população é rural e agrícola, isso também é conhecido por todos. Entre 60% e 70% dos alimentos são produzidos por mulheres, apesar delas serem muitas vezes as mais sacrificadas, por estigmas sociais e também alguns problemas de acesso a oportunidades e recursos. E também temos um crescimento agrícola entre 2000 e 2005 de cerca de 3,8%. Houve uma melhoria, e comparativamente aos anos 1980 até 2000. E, particularmente, 214 milhões de pessoas em África sofrem de fome. Portanto, e todos sabem que o quadro da fome em África é um quadro que não dignifica, portanto, a natureza humana. E eu trouxe aí um quadro à direita, que está ilustrado e a vermelho, para demonstrar que a África foi o único continente em que o número de pessoas que passa fome aumentou. Portanto, em África temos 1 em cada 4 pessoas a passar fome, mas mesmo assim, para piorar o quadro, foi o único continente que não teve melhorias visíveis e significativas. E temos alguns desafios em África. Um deles é a baixa produtividade, que tem a ver com um problema que mais tarde eu vou chamar a atenção. O desinvestimento, portanto, toda a estrutura de investigação e de produção de tecnologias. Temos problemas de acesso a mercados, que tem a ver com problemas de infraestruturas, que é o ponto a seguir. Infraestruturas e também a cadeia de valores, que está, de certa forma, descaracterizado. E temos também problemas de vulnerabilidade a riscos, quer ambientais, as catástrofes naturais, mas também riscos sociais. Há muitos conflitos, muitas crises e também muitas guerras em África que trazem a si um grande problema, portanto, na área da produção agrícola e crises de políticas públicas adequadas. Há um grande esforço, que eu mais tarde vou referir, mas ainda sentimos que em África faltam, portanto, políticas públicas, portanto, que possam orientar, portanto, o desenvolvimento da agricultura. E aquele aspecto que eu já referi, a agricultura foi negligenciada, tanto pelos governos, como também pelos doadores, entre 1980 e 1990 particularmente, como consequência do ajustamento estrutural, portanto, toda aquela filosofia de retirar o Estado, portanto, de atividades económicas, e provocou um desinvestimento dos governos e também dos doadores na agricultura, e quem mais sofreu foi o setor da investigação e extensão agrícola, naturalmente, e também falta investimento não só público, mas também privado, portanto, por causa, muitas vezes, de alguns problemas sociais e ambientais e conflitos. Naturalmente, em África nós temos vantagens comparativas muito altas, mas as vantagens competitivas são extremamente baixas por causa dos fatores que eu já mencionei. E só para citar um exemplo, portanto, a África foi perdendo competitividade na produção. Lembram-se que há 30 anos atrás a África exportava quase tudo, cereais, exportava algodão, exportava
muitos produtos agrícolas. Hoje, a África virou particularmente um país, aliás, um continente importador. Em 1960, a África importava 5 milhões de toneladas, agora importamos, em 2005, 50 milhões de toneladas. Portanto, aumentou 10 vezes a quantidade de importação, o volume de importação. Falar um pouco das potencialidades, eu apenas trouxe um dos quadros que eu tinha idealizado, ilustrador de quais são as grandes potências na agricultura. Mas quando eu mostrar o quadro similar para a América Latina, vamos verificar que a África ainda está numa situação um pouco precária. Portanto, vão ver que a África do Sul, que é, digamos, a grande potência de exportação a nível de produtos agrícolas, ela compara-se, portanto, ao meio da tabela da América Latina, por exemplo. Quando eu disse que a África tinha uma crise de políticas, também é preciso reconhecer que houve um grande esforço nos últimos tempos, a nível do continente. E eu queria destacar algumas dessas iniciativas. A primeira é NEPAD, que vem da sigla em inglês, New Partnership for Africa Development, que é um programa de desenvolvimento econômico da União Africana, que procurava trazer uma nova visão, uma nova forma de pensar e uma nova forma de construir parcerias para o desenvolvimento da África, com particular enfoque para a agricultura. E depois veio a CAADP, que é o Comprehensive Agriculture Africa Development Program. É um programa do qual eu sou parte, portanto, eu fui, portanto, na altura, um ministro que coordenou toda esta atividade e que submeteu, do grupo de ministros, submeteu a proposta para a União Africana, que procurava projetar o desenvolvimento da agricultura assente em 4 pilares. Acesso a recursos naturais, particularmente água e terra, acesso a tecnologias, ao crédito e também aos mercados, basicamente. Portanto, esse também foi um grande esforço. E houve a declaração de Maputo, que é para contrariar aquele desinvestimento que aconteceu, obrigando, entre aspas, os países a dedicar pelo menos 10% do seu orçamento à agricultura. Isso para ver se conseguíamos repor o quadro em que o Estado cumpria o seu papel relativamente à produção de tecnologia e também à extensão agrícola. E houve também esta iniciativa de L'Aquila, portanto, do G8, e há a iniciativa do Japão, da TICAD, tanto que também tem um dos produtos, a Nerica, que é uma variedade de arroz que foi produzida em parceria com institutos de investigação africanos. Só para demonstrar um pouco como a África teve aí os soluços no desenvolvimento, eu trouxe aqui este quadro que mostra a Revolução Verde. Eu não sou apologista da Revolução Verde. Teve pontos positivos e também pontos negativos, particularmente na área ambiental. Mas só queria mostrar o quadro, que a África foi o único continente que praticamente não aproveitou a Revolução Verde do ponto de vista da produção, do boom da produção agrícola. Vejam, portanto, este quadro comparativo, só para demonstrar, portanto, como a África, nem sequer nesse contexto, teve a possibilidade de se desenvolver. E passamos um pouco para a América Latina. Aqui o quadro é um pouco diferente. A história da América Latina é um pouco similar à da África, no sentido que a América Latina também são as colónias, mas teve uma dinâmica diferente. Mas do ponto de vista de recursos naturais, temos 24% de terra arável do mundo, 11% de produção global, 42% do potencial total de expansão agrícola. Portanto, a capacidade de expansão da produção agrícola, nós temos uma reserva, portanto, na América Latina, que é importante, e cerca de 31% da água. Tem altas vantagens comparativas e também competitivas, porque a América Latina está mais ou menos bem posicionada, tem vindo a crescer, particularmente nos últimos 20 anos. Só para dar um exemplo, só na produção de carnes e laticínios, teve um aumento de quase 10%. E o setor cresce, portanto, em média 2,7% na América Latina, embora seja um pouco abaixo do crescimento do PIB na região. Mas muitos países registraram crescimento superior a 6%. E a produção de carne de vaca aumentou 1/3 no mesmo período, e temos, apesar de tudo, por causa dessa herança colonial, portanto, alguns requisitos de pobreza,
nós temos na América Latina elevados índices de pobreza, que têm vindo a reduzir gradualmente, mas ainda continuam muito elevados, 28,8%, e a nível rural 52%, e 37 milhões de pessoas sofrem fome crônica. Mas, como dissemos, a América Latina é um dos subcontinentes, digamos, que teve melhores resultados e que está a cumprir, portanto, as metas do milénio. Do ponto de vista de desafios, eu selecionei alguns desafios, muito embora alguns estejam mais ou menos já enquadrados do ponto de vista de solução. Primeiro, na América Latina, como consequência desse historial colonial, tem o problema da concentração de exportação de alguns produtos. Portanto, aquele modelo colonial ainda deixou algumas sequelas. Muito embora já está a ser resolvido. Portanto, o Brasil diversificou muito, o Chile, a Argentina, portanto, alguns países continuam a diversificar a sua cultura, mas ainda se nota alguma concentração. E isso afeta um pouco e torna vulnerável o país quando há crises de volatilidade de preços. Portanto, quando o preço daquele produto estremece, o país também estremece do ponto de vista de exportação e da balança de pagamentos. E também temos, ligado a este fator, produtos de baixo valor acrescentado. Portanto, falamos muito de commodities, como o açúcar, a soja, algumas substâncias, o milho e tudo mais. Portanto, são produtos de grande volume, mas baixo peso por tonelada. Portanto, e há necessidade, portanto, de diversificar mais e trazer produtos de valor acrescentado. E nota-se um grande esforço, portanto, no Brasil e na Argentina, trazer produção de flores, de cogumelos, de produtos, portanto, não só diversifica, mas tem um maior valor. E também, como resultado da liberalização do mercado e retirada do Estado, portanto, dos setores, portanto, ligados à produção, fez com que a ausência de políticas reguladoras, políticas de enquadramento e de acesso a oportunidades, fez com que houvesse uma concentração de produção, primeiro em algumas regiões e segundo em alguns segmentos sociais. Portanto, temos este problema de concentração e o gap tecnológico, portanto, que corresponde ao gap social, muita consequência daquilo que em inglês chama technological treadmill, que é o rolo compressor da tecnologia. Os pobres são sempre os últimos a adotar as tecnologias. Temos também déficit de políticas, muito embora, mais tarde eu vou referir a isso, alguns países avançaram nesse campo. Barreiras comerciais, mas isso é uma guerra na Organização Mundial do Comércio. Problemas de terras, temos, por exemplo, no Brasil e outros países, os sem terra e grupos sociais desfavorecidos. E a questão ambiental, um pouco também por consequência da Revolução Verde. Eu trouxe aqui também um quadro similar, portanto, para a América Latina, em que vemos quais são as grandes potências na exportação de produtos agrícolas e, como podem ver aqui pelo volume, portanto, o melhor de África corresponde apenas, portanto, do ponto de vista de volume de negócios, ao meio da tabela, portanto, corresponde aí talvez a Colômbia e Equador. Portanto, isso coloca um pouco a perspectiva de como a América Latina está um pouco mais desenvolvido. Do ponto de vista de iniciativas, como eu também falei da África, aquela iniciativa general, eu quis trazer algumas ideias. Portanto, o desenvolvimento da América Latina foi um pouco diferente daquilo que nós vimos em África. Aqui houve algumas iniciativas que vale a pena chamar a atenção, mas foram iniciativas que não foi um mandato global, mas que foram tendências que foram sendo adotadas. Houve muitos programas de fomento e mercado. Portanto, organismos, muitas vezes estatais e paraestatais, foram criados para promover determinadas culturas, como, por exemplo, o açúcar, a soja, o leite, a carne. Portanto, aconteceu muito, por exemplo, na Argentina, na Colômbia, na Costa Rica, Guatemala, mas em muitos outros países, portanto, da América Latina. Houve também um grande enfoque em tecnologia e produtividade. Como sabem, eu trouxe aqui o exemplo do Brasil, portanto, todo o desenvolvimento da tecnologia dos cerrados, portanto, que era uma área que não era produtiva, mas que com correções de solos e tecnologias foram desenvolvidas pela Embrapa, que é outra inovação. Portanto, como sabem, a Embrapa é uma instituição muito sólida de desenvolvimento de tecnologias no Brasil. Portanto, o Brasil aí, como nós dizemos em Moçambique, acertou na mosca, que a Embrapa produziu
é uma grande diferença. E temos também Fome Zero. Fome Zero é uma grande umbrella de políticas públicas que visavam exatamente a partilha e a participação, criação de oportunidades para os mais desfavorecidos, mas dando-lhes oportunidade para produzir e participar, tanto no esquema produtivo. Tivemos muitos programas de desenvolvimento rural, muitos deles financiados pelo Banco Mundial. E alguns exemplos de países que aderiram a estes grandes programas são o Chile, a Colômbia, a Bolívia e o Peru, e tivemos também programas de reforma agrária. Os mais famosos foram do México, que até foi, de certa forma, controverso, mas tivemos programas também em El Salvador, na Nicarágua, e um pouco pela América Latina, há tentativas, portanto, de criar oportunidades para os mais desfavorecidos. Na Bolívia, agora, por exemplo, há um grande programa para dar terras, portanto, aos indígenas nativos e também tecnologias. Este é o meu slide final, espero que esteja dentro dos 10, 12 minutos. Não. Falei demais. Mas o mais importante, tanto para a África como para a América Latina, é que possamos melhorar o ambiente de negócios, com políticas, naturalmente, desenvolver mais infraestruturas, que é fundamental. Não vou citar exemplos, eu trazia um monte de exemplos, não vou citar, mas no debate talvez possa. Desenvolver mercados e o crédito, falei da guerra na Organização Mundial do Comércio e na necessidade de criar oportunidades de crédito, na necessidade de cooperação. Nós somos seres sociais e precisamos de cooperar para o desenvolvimento e é importante que haja essas iniciativas e ajustar e modernizar políticas de terras e garantir sustentabilidade ambiental. E muito obrigado.